Eu não sei por qual motivo você chegou nesse lugar, mas eu quero que você nesse momento encontre motivo suficiente para agradecer a Deus por estar neste lugar, nesse exato momento. Não existe outro lugar melhor nesse momento na sua vida do que estar debaixo da presença de Deus nessa noite. E eu quero que você reconheça a importância de que a graça de Deus, ela te alcançou nesse dia, e Deus te trouxe nesse lugar para que você fosse instruído, para que você fosse corrigido, para que a sua alma fosse renovada, os seus sonhos, os seus planos e toda a sua vida. E Deus, nós estamos, Senhor, como família, como igreja, reunidos neste lugar para dizer que nós dependemos do Senhor. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é a nossa expectativa do dia de amanhã. O Senhor é a nossa satisfação, a nossa realização, o dono de todos os nossos sonhos e os nossos planos. Deus, nós dependemos de Ti, Senhor, e as nossas frustrações, Senhor, não falam a respeito de quem o Senhor é. O Senhor é muito maior, muito melhor, o Senhor é tudo que nós temos, Pai. E Deus, se existe alguém que entrou neste lugar, Senhor, com um vazio do tamanho do mundo, eu quero dizer para você que você está no lugar certo, porque o teu vazio é o tamanho de Deus. Somente Ele pode preencher esse vazio. E Pai, eu creio no poder do Teu Espírito Santo, Deus, que toca a vida das pessoas nesse momento, e você seja tocado nesse momento em nome de Jesus. Que toda frustração, todo desânimo, toda tristeza, toda incerteza, toda depressão, toda angústia do dia de amanhã vá embora em nome de Jesus. Nós olhamos para o alto, nós lançamos a nossa expectativa em Ti, Jesus, porque é do alto que vem o nosso socorro, Pai. E a minha oração essa noite, Deus, é: faça a Tua obra, complete a Tua obra no nosso meio, Deus. Traga cura, milagre, realizações pessoais, Deus. Ajusta a Tua casa, corrige o Teu povo, traga direção à Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. É para isso que nós estamos reunidos neste lugar, Pai, para cultuar o Teu santo nome, para submeter quem nós somos, para submeter o que nós temos, Deus, e para dizer que o Senhor é suficiente para nós, Pai. É por isso que nós estamos neste lugar, Pai. É por isso que nós submetemos o nosso conhecimento, as nossas expectativas, a nossa experiência e tudo que nós somos e temos, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode se assentar, fique à vontade. Você está feliz por estar neste lugar, amém? Amém? Amém. Queria convidar você, primeiramente, boa noite, né? Se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo. Segunda Timóteo. Você chegou lá, amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais desviaram-se da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus,
e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros também para a desonra. Versículo 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Agora vá para o capítulo 3. Eu vou ler somente a partir do versículo 10, para que você entenda. Ele diz o seguinte: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foi inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deixa a sua Bíblia aberta aí no seu colo, por favor. O tema da minha mensagem hoje é cuidado com as distrações da vida. Se eu lhe perguntar hoje quais são as distrações que você possui na sua vida, de repente você não vai saber me listar. Porque naturalmente nós temos uma rotina onde muitas das coisas que a gente faz se tornou muito natural. De repente gastar um tempo no Instagram, de repente gastar um tempo jogando um videogame no celular, de repente gastar um tempo tomando um cafezinho a colar com um amigo ali, de repente fazendo coisas no nosso cotidiano que vão tirando a nossa distração e naturalmente vão roubando o nosso tempo. Enquanto eu pensava na minha vida pessoal durante essa semana sobre as distrações que estavam roubando o meu tempo, eu comecei a listar muitas coisas que me atrapalhavam. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei, igreja? Eu cheguei à conclusão que muitas vezes nós não damos conta para as distrações que nós temos na vida, porque a sensação que nós temos é que o tempo é eterno. De repente gastar, 1 hora, 2 horas no Instagram, de repente não fazer um exercício físico, de repente não se alimentar bem, de repente não pedir perdão para uma pessoa que você carrega uma mágoa no seu coração, de repente não reconciliar com uma pessoa que ficou magoado com você por uma atitude sua lá atrás, de repente não pedir ajuda para consertar um erro que você tem na sua vida, de repente não voltar a realizar aquele sonho, aquela prática, voltar a estudar, fazer uma faculdade, abrir um negócio, fazer qualquer coisa que você vai postergando, vai deixando. É porque na maioria das vezes nós acreditamos que o tempo ele é eterno. Parece que o tempo não vai acabar. Parece que o tempo nunca vai chegar no fim. Se de repente quando a gente vê as histórias, desses artistas, atores, músicos, atletas que de repente morreram da noite para o dia, será que eles sabiam que o tempo deles havia um limite? Aquela cantora que morreu no acidente aéreo, a Marília Mendonça, é isso, né? Será que de repente, naquele último show, antes deles embarcarem no avião, será que os músicos, eles teriam se abraçado da forma como eles se abraçaram? Será que eles teriam guardado os instrumentos da forma como eles guardaram? De repente não. E por que eles não fizeram isso? Porque na cabeça deles não era o último show. Então nós, por mais que nós temos um prazo de validade nessa vida, um relógio que corre de forma decrescente, nós ainda acreditamos que o tempo, ele volta. Eu sou novo,
Ah, tem tempo. Ah, para que pedir perdão agora? Para que reconciliar agora? Para que realizar esse sonho agora? Para que arrumar a casa agora? Para que ajustar esse negócio dentro de mim agora? Para que fazer isso agora? Para quê? Vamos esperar o momento certo. E esse momento certo ele nunca chega, essa hora ela nunca chega. E de repente você não sabe quando será a sua última oportunidade de fazer aquilo. Eu não quero que isso soe para você como um peso, como uma cobrança, e você viver ansioso como eu já vivi em épocas da minha vida, como se em certas épocas eu tinha que estar realizando tal coisa, depois nessa idade eu tenho que estar com tal coisa, por tamanha pressão em viver o tempo em cada tempo. Mas tem coisas que estão diante de você, nas suas mãos, que você tem a habilidade e o poder de decidir. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários versículos que me respaldam que Deus, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele é onipresente e onisciente. Amém, igreja? Mas tem coisas que a ação de Deus ela vai acompanhar a sua decisão. Existem áreas da sua vida que a ação de Deus ela acompanha a sua decisão. Ou seja, a minha decisão é abrir a porta. O que vai acontecer é com Deus. Então, para mas para quase toda a ação de Deus, depende de uma decisão minha. Para que essa ação, ela aconteça. Amém? Se não fosse dessa forma, Deus ele salvaria todo mundo, Deus ajudaria todo mundo, ninguém passaria mais fome, não teríamos mais pobreza, não teríamos mais pecado, não teríamos mais dificuldade, né? As mulheres iam obedecer mais os maridos, né? Ia ser uma bênção, irmão. Ia estar tudo dentro de casa, tudo certinho. Mas não funciona dessa forma, infelizmente, rapaziada. Porque para toda ação exige uma decisão. Então, de repente, você não está tomando decisões pontuais na sua vida, na sua carreira profissional, na sua carreira empresarial, na sua carreira espiritual, simplesmente por achar que um dia vai chegar o momento certo de você tomar essa decisão. A pergunta que eu faço para você é: o que é o tempo certo? Quando será o tempo certo? Porque, de repente, hoje você está distraído. Você vai e volta, dá uma banda aqui, acolá, vai para um lado, para o outro, tem uma distraçãozinha aqui lá e tal, mas você não está fitando os seus olhos para onde você deveria estar olhando. Para Jesus, o autor e consumador da sua fé. E eu comecei a olhar para a minha vida há um tempo atrás e casou perfeitamente com aquilo que eu estou pregando hoje. Eu tenho uma meia dúzia de amigos que são vendedores. E eles são umas bênçãos assim. E esses meus amigos, toda semana eles me chamavam para tomar um café. Na terça era o fulano, na quarta era o Beltrano, na quinta era o ciclano, na sexta era o fulano, na segunda era não sei o quê, ou se não era às 8 da manhã, era às 5 e pouca da tarde, e assim ia. Aí no começo, o cara te convidou, vou lá, tá, já tá na estrada mesmo, vida de vendedor, então tá, vamos lá no posto X, tu meio que vai mapeando os lugares bons e ruins da cidade. Tu vai fazer qual região hoje? Eu vou estar lá em Garopaba, lá tem aquele posto lá que tem um risoles fritinho bem gostoso, é lá mesmo. E tu vai mapeando, tu vai conhecendo os lugares. E eu comecei a observar que esse cafezinho, ele demorava 30 minutos, 40 minutos e assim vai. E eu comecei a entender, claro que isso não era todo dia, né? Eu não sou um desocupado, mas eu comecei a entender que esses cafezinhos que rolavam no meio da minha semana, eles não tinham propósito nenhum. Nenhum. Era só para bater papo, era só para falar de futebol, era só para falar de política, era só para falar de cliente. E chegava no final do dia, aqueles 40 minutos, eles me faziam muita falta, mas muita falta. Porque eu deixava de fazer uma cliente, ou eu deixava de responder coisas pontuais no WhatsApp, eu deixava. E eu comecei a fazer um checklist da minha rotina, e eu comecei a entender que existem coisas, prestem atenção, que existem coisas que eu só conseguiria realizar das 8 às 18. Que eu, Kainan, funciono das 8 às 18, e eu tenho das 8 às 18 para visitar um número X de clientes, para tirar um número X de pedidos, para cuidar dos meus funcionários, para fazer isso dentro da minha empresa, para comprar o que é sem comprado, para atender os fornecedores, para ir na contabilidade,
para resolver pepino de banco das 8 às 18, eu tenho para fazer aquilo ali. E se eu coloco alguma coisa no meio daquilo ali que não está casado com aquilo que é das 8 às 18, vai faltar tempo para alguma coisa. Amém? E foi aonde que eu entendi que quando eu escolho o destino, eu selo o caminho. Quando eu escolho o destino, eu selo o caminho. Quando eu escolho para onde eu estou indo, quando eu escolho o meu alvo, quando eu escolho as minhas metas, quando eu defino para onde eu quero chegar na minha vida profissional, espiritual, amorosa, nas minhas intimidades com os amigos, nos meus relacionamentos, quando eu defino um alvo, eu automaticamente eu também estou trilhando um caminho, estou escolhendo trilhar um caminho. Amém? Quando eu defino o alvo, quando eu defino a meta, eu escolho o caminho. Só que nós temos a habilidade de escolher a meta, mas nós não entendemos que para toda meta escolhida, existe a renúncia da escolha também do caminho. Por exemplo, o apóstolo Paulo, e por que nós estamos lendo aqui o apóstolo Paulo? Nós estamos lendo aqui o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, quando ele vai ensinar para Timóteo, ele escreve 2 cartas, 1 Timóteo e 2 Timóteo. E são 2 cartas de instrução. E são 2 cartas que eu me identifico demais. Porque ele traz muitos ensinos que são pontuais. Tanto para a vida pessoal de Timóteo, tanto para a vida ministerial, tanto para relacionamento com pessoas e tudo mais. E é muito louco porque aqui em 2 Timóteo e tudo mais, ele está falando de um problema a qual existia naquele momento ali que poderia roubar a atenção e gerar distração na vida de Timóteo. Então, se quando eu defino a meta, o destino, eu também selo o caminho, eu tenho que tomar cuidado com as distrações que eu posso ter nessa caminhada para não roubar o prazer e o foco do meu destino. Amém? Só que por que muitas vezes nós temos dificuldade de entender isso? Porque nós não escolhemos o destino, nós escolhemos o caminho. Você não coloca a meta, você não coloca o alvo, você não coloca onde você quer chegar muitas vezes. Você entende qual é o caminho mais fácil de eu realizar aquilo que eu desejo nesse momento. Se eu perguntar assim para você, quem aqui quer ficar rico? Todo mundo vai dizer, Kainan, aleluia. Show, parar de pagar boleto, maravilha. Só que se eu te apresentar de repente o caminho que você vai ter que percorrer para chegar onde você está hoje, para onde você deseja chegar, de repente não cabe na sua cabeça. Por quê? Porque o que define a estrutura é a estratégia. Amém? O que define a estrutura é a estratégia. Então, se eu quero ter uma estrutura gigante, se eu quero fazer algo diferente, se eu quero ter uma meta gigante, se eu quero fazer algo que me mude de vida, de patamar de vida, eu vou mudar essa estratégia também. Junto com ela vai vir a renúncia, vai vir a perca, vai vir as escolhas, vai ter que abandonar umas amizades, umas distrações, algumas coisas que tiram o foco, e você vai ter que escolher. Por quê? Porque você aumentou a meta, amém? Então, o que define a sua estratégia, a sua estrutura, a estrutura casa com a estratégia. Então, naturalmente, se eu queria cumprir a meta das 8 às 18, seria necessário começar a dizer alguns nãos para os meus amigos. Hoje vai rolar o cafezinho dos vendedores lá. Não vou. Como assim? Não vou mais. Não dá. Tem que achar alguém para rachar a conta. Não dá mais. Come em casa. Acorda mais cedo. Faz algo diferente. Mas eu, na minha rotina, não dá. Se dá para vocês, paciência. É um exemplo muito pequeno, mas se você comparar com a sua realidade, diariamente você negocia suas metas com as suas distrações. Você quer um monte de coisa, cara. Eu quero meu casamento renovado, eu quero a minha casa renovada, eu quero uma vida financeira, física, emocional, espiritual diferente. Você traça as metas, mas você está tão envolvido com as distrações que você esqueceu para onde você está caminhando. Novamente, quando você define uma meta, você também define o caminho.
O que te atrapalha da sua meta são as suas distrações. E de repente você poderia me perguntar, Kainan, quais são as distrações? O que tu acha que de repente atrapalham hoje, no mundo real hoje, na vida real, as minhas distrações? Atrapalham as minhas metas com as distrações. Eu acho que o apóstolo Paulo, quando ele lê ali no capítulo 13, ele não leu, ele escreveu. Quando ele escreve para Timóteo aquilo ali, ele está sendo muito cirúrgico. Porque ele está falando da carreira ministerial de Timóteo. Amém? Então ele está falando, cara, olha, tu é um jovem pastor, um jovem pregador, tu tens uma carreira brilhante em Cristo Jesus pela frente. Mas o seguinte, cuidado com as pessoas. Aí quando ele pega ali, olha comigo novamente, volta para o capítulo 3, por favor. Olha o que ele fala no capítulo 3, a partir do verso 15. Olha o que ele fala. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem dos que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, ou seja, quando ele está trazendo umas instruções para Timóteo, além de todas as metas, alvos e tudo que ele está trazendo para Timóteo, ele está sendo muito claro em colocar uma meta específica na vida dele. Está falando o seguinte, olha, eu, Paulo, experimentado no fim da minha vida, pronto para ir para o caixão, eu vou te dar uma dica, jovem Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que não tem do que se vergonhar. Ele estava definindo um padrão do quê? De caráter. Estava dizendo o seguinte, a tua meta de vida, o teu padrão de ministério, o teu padrão de homem, de pessoa é ter um caráter aprovado diante das pessoas. Para que ao falar do teu nome, as pessoas lembrem de alguém que é verdadeiro, alguém que é sério, alguém que não rouba as pessoas, alguém que não falha com a verdade, alguém que é sim, sim, não, não, alguém que não brinca com as coisas de Deus, alguém que sabe o que quer da sua vida. Ele traça um parâmetro para o jovem Timóteo, ele fala, cara, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Ele traça a meta, o destino. Amém, igreja? Mas qual é o caminho que ele traça para que Timóteo alcance aquilo ali? A meta é, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele traça a meta, mas ele também estende o caminho. Ele diz, se você quer ser um obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, obreiro aprovado que não tem do que se vergonhar, como é que você vai fazer isso? Manejando bem a palavra da verdade. A meta é ser aprovado, a meta é ser sério, a meta é não ter um caráter duvidoso, a meta é fazer aquilo que Deus manda. E de que forma você vai fazer isso, Timóteo? Manejando bem a palavra da verdade. Só que ele também fala, por que você deve fazer isso, Timóteo? Por que você deve se apresentar como um obreiro aprovado, como um homem sério, de caráter? E de que forma que você vai se comportar dessa forma? Manejando bem a palavra da verdade. Mas por que você deve ser assim, Timóteo? Tem uma explicação. O versículo 16. Mas evita os falatórios. Como é que é? Evita os falatórios profanos. E se você for ler do 14 até o número 26, ele fala, não só aqui, depois ele entra no capítulo 3, ele fala de Himeneu e Fileto. Lá no capítulo 3, versículo 8, ele fala sobre Janes e Jambre, que são homens que estavam lá no Antigo Testamento. E o exemplo ao falar sobre isso é para que Timóteo evitasse as distrações da sua meta. Qual era a meta? Ser um obreiro aprovado. Por qual caminho? Manejando a palavra da verdade. E qual era a distração que poderia roubar a meta dele? Se envolvendo no capítulo 16 com falatórios profanos. A Bíblia é completa. E o próprio apóstolo Paulo, ele é muito claro ao falar que toda escritura é divinamente inspirada por Deus para ensinar, corrigir e direcionar. Amém? Se está ali, é porque tem algum motivo. Amém, homens? Amém, mulheres? O que a Bíblia está querendo ensinar para mim e para você essa noite
é que se tem algo que tem poder de roubar o seu foco, de distrair você na caminhada, são os falatórios profanos. A Bíblia é muito cirúrgica ao falar que a língua, mesmo sendo um pequeno membro, ela tem a capacidade de incendiar toda uma floresta. Tanto que Tiago ele fala que aquele que consegue segurar a sua língua, dominar a sua língua, ele é praticamente perfeito. E o porquê disso? Porque as palavras em si, elas têm o poder de mudar coisas dentro de nós, a qual Deus estabeleceu. Se existe algo que tem a capacidade de mudar uma direção que foi colocada dentro de você, são as palavras. Por quê? Porque existem poder nas palavras. Amém? Nós entendemos em Gênesis, por exemplo, que Deus, ao criar a terra, ao criar os céus, ao criar a água, o mar, os animais, Ele criou através da sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim foi através da palavra criativa. Jesus, ao ensinar sobre o poder da oração, ao ensinar sobre a fé, Ele fala sobre a palavra, Ele fala que tudo aquilo que você disser, crendo, esse monte sai daqui e vai para lá, assim será com ele. Então a Bíblia fala que não é só uma questão, meu amado ou minha amada, de estar em Cristo Jesus, de ser salvo, de aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, de chegar na igreja no culto à noite, mas é simplesmente pelo fato de escolher as rodas, as pessoas e as palavras que você escuta e que você fala. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, porque nós já ensinamos aqui 1000 vezes, mas eu preciso trazer você como um alerta, porque as conversas profanas, as palavras malditas, elas roubam de você as metas que Deus colocou no seu coração. Quando eu defino a meta, eu selo o caminho. Se eu escolho a Cristo, se eu escolho o que Ele tem, se eu escolho a minha casa, se eu escolho a minha vida, se eu escolho uma vida saudável, naturalmente eu preciso escolher as pessoas que eu ando. Eu preciso escolher as palavras que eu falo, eu preciso escolher as conversas que eu me envolvo, eu preciso escolher as fofocas que eu escolho fazer parte. Afinal de contas, ali está uma estratégia do teu adversário que pode te matar. Numa conversa, numa palavra, numa fofoca. Sabe aquela fofoquinha? Eu tive uma impressão. Fofoqueira. Eu vi lá, eu tive uma impressão. Impressão do capeta. A pessoa estava lá apaixonada por Jesus, fazendo aquele negócio, e a pessoa chegou, tu viu? Nem te agradeceram, né? Mas foi só uma impressão. Tu viu que ele nem te abraçou? E a pessoa fala, não, cara, não vi, não te abraçou. Acho que tem alguma coisa, tu não viu? Impressão do capeta. E naturalmente isso vai roubando a direção clara que existe dentro de nós. Se o apóstolo Paulo ele ensina, se isso está escrito, é porque isso tem o poder de roubar a nossa direção. Eu já estou encerrando, mas eu queria te perguntar nessa noite, quais são as pessoas, quais são as conversas que você tem que de repente estão roubando a direção de Deus na sua vida. Eu não falo da direção extraordinária de que Deus te deu uma revelação dos céus, mas a direção clara e simples. Aquela vontade que Deus ele já te revelou a direção revelada para a tua casa, para a tua vida empresarial, para a tua vida emocional, para a tua vida física, para o teu cuidado. Quais são as pessoas que você sabe, cara, aquele cara ele me puxa para baixo, porque ele me afasta do plano inicial de Deus. Cara, aquele amigo lá, não dá para me sentar com ele, porque eu não consigo. Todas as vezes que eu sento com ele, é uma fofoca, é uma mentira, é um engano, é um papo que não combina com aquilo que está comigo. E sabe por que o apóstolo Paulo ele está falando para Timóteo assim, isso é Deus purinho, igreja. Falando o seguinte, olha, a meta, o alvo, é você ser um obreiro aprovado que não tem do que se vergonhar, meu irmão. Mas sabe por que ele está falando o seguinte, que o caminho para fazer isso é manejar bem a palavra da verdade, para que Timóteo tivesse a habilidade de saber o que é certo e o que é errado. Deixa eu te falar uma coisa para você que é fofoqueiro.
Você não precisa ser secretário do diabo para dizer o que está certo e o que está errado na vida das pessoas. Você não precisa. Você não precisa, eu vim aqui só para te abrir os olhos. Isso é o maior engano, é a maior mentira, o maior crime que você comete com uma pessoa. Uma vez uma pessoa quis me alertar a respeito da criação da minha filha. Eu falei assim para ela, deixa eu te falar, eu vou me preocupar em ensinar para ela o que é certo, para que quando ela encontre o que é errado, ela vai saber definir o que é certo e o que é errado. Não cabe a mim mostrar para ela o certo e o errado. Eu vou mostrar o que é certo. E ela, na autonomia dela, ela vai entender o que é certo e o que é errado. O que a Bíblia quer fazer comigo e com você esta noite? Te ensinar o que é certo, para que quando você depare com o que está errado, você diga, isso está errado. Por quê? Porque eu manejo bem a palavra da verdade. Eu não preciso da oração do pastor, eu não preciso de um conselho de um amigo, eu não preciso de uma direção que vem do alto, eu não preciso de um anjo de fogo caindo na minha casa. Eu sei, está escrito, a Bíblia fala sobre isso. Vou dar um exemplo claro para vocês. Jesus, ele está no caminho do Getsêmani. Ele entende que os seus discípulos estavam prontos para saber sobre a verdade da crucificação. Quando ele chega para Pedro, ele fala, Pedro, chegou a hora. Vou ser crucificado, vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. O que Pedro fala? Não, tu não precisa disso, Jesus. Para que essa ladainha toda? Para que ser crucificado? Para que morrer? Negativo, não precisa. E Jesus, ele repreende Pedro automaticamente. Ei, Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque esse conselho me serve como pedra de escândalo, de tropeço. Jesus não estava dizendo que Pedro era Satanás, que Pedro era o escândalo, que Pedro era a pedra de tropeço. Mas o conselho de Pedro era uma pedra de tropeço. Amém? Não estou dizendo para você que a partir de hoje você se tornou juiz sobre a vida das pessoas. Aquilo lá não presta, é caco. Aquela lá, língua do demônio. Não é isso. É você entender que existem conselhos que não cabem para você. E meu irmão, minha irmã, nós precisamos sair do nível de imaturidade para maturidade. Para conseguir olhar uma música, olhar pessoas, olhar conversas, olhar lugares que não casam com a sua meta. E de repente, se você falar para mim o seguinte, Kainan, qual é a minha meta? Lê Hebreus capítulo 11, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre não estar envolvido, pelas artimanhas do pecado, mas se manter olhando para o autor e consumador da sua fé. Por que você desanima na caminhada? Porque você de repente está mais envolvido com a distração do que com o seu alvo. Aí o que acontece? Você perde prazer pelo negócio. Quem aqui já traçou uma meta lá em cima e começou a trabalhar por essa meta? E de repente começou a ter alguns probleminhas durante o caminho. E as distrações foram roubando o prazer daquela meta e você desistiu dela. Não é verdade? Todo mundo teve por isso, todo mundo passa por isso e todo mundo vai passar por isso. Só que o que nós podemos fazer essa noite na nossa caminhada cristã? Eliminar a chance de perder o foco de Jesus. Amém, igreja? Eliminar a chance de perder o prazer de estar em igreja, de ser ensinado, corrigido, instruído, de perder a paixão e o prazer de se envolver com pessoas que fazem parte da mesma comunidade. A gente não pode deixar que as conversas, as palavras, as fofocas, a mentira que o mundo conta para nós, que isso não vai dar lugar nenhum, que isso não gera resultado. Gera sim. Você sempre será a média das pessoas que você convive. Amém? Do lugar que você frequenta, do que você escuta, do que te edifica. Então, para você continuar crescendo na sua vida, se faz necessário você continuar crescendo espiritualmente. Amém? E se fazer parte, estar parte dentro de uma igreja, se faz necessário para a construção de tudo aquilo que você quer na sua casa. Eu preciso ter claro para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, para onde eu quero chegar. E você vai começar a eliminar algumas distrações.
que destroem você. Eu li essa passagem várias vezes, o que me chamou a atenção é que quando Paulo ele vai falar sobre esses homens, né, que estão sempre com falatórios profanos e que produzem piedade, ele fala o seguinte, olha o que ele fala. Ele fala, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres carregadas de pecados, de várias concupiscências. Ele fala o seguinte, que aprendem sempre, olha o que ele fala no capítulo 3, versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ele fala de pessoas que têm um falatório profano, que tem uma raiz de iniquidade, mas eles estão sempre aprendendo. Uau! Eles sempre tem alguém ensinando, falando, é aqui, hein, é aqui, hein, é aqui. Mas eles nunca conseguem chegar. E por que ele fala sobre isso? Ele fala, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Olha isso, corruptos de entendimento. Os que geram falatórios profanos, homens e mulheres que escolhem o caminho da mentira, das palavras, que roubam o nosso foco, são homens que estão com o seu entendimento cauterizado. Por fim, tome cuidado com isso. De repente isso tem roubado o prazer da vida, a direção de Deus, a visão que Deus deu para sua casa, para sua família. De repente você se envolveu com pessoas, com palavras, com fofoca, com qualquer coisa que tem roubado o seu prazer lá na empresa. Pessoas que ficam minando você, dizendo, não vai dar certo mesmo, você nunca vai chegar. Você não precisa estar envolvido com esse tipo de palavra, de conversa. Amém, igreja? Queria chamar o louvor aqui acima, por favor. E de repente você fez uma leitura da sua vida, você começou a lembrar, né, de algumas coisas que você tem escutado e que tem roubado a direção de Deus para você. A direção de Deus para a nossa vida, ela é muito clara e ela é muito sutil muitas vezes. E às vezes as palavras das pessoas, elas ganham um peso tão grande dentro do nosso coração, e vai roubando, e a gente vai afogando aquela palavra até ela perder sentido para nós. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça no seu lugar. Eu não queria que você ficasse olhando para mim. Na verdade, eu queria que você olhasse para o seu coração hoje. Eu queria perguntar para você, qual é a distração que tem roubado a direção clara de Deus para a sua vida? Qual é o prazer, qual é as palavras, quais são as pessoas que de repente está estragando a direção que Deus colocou para você? Nós precisamos olhar para a verdade da palavra como a verdade absoluta, amém? E se você identificou que você precisa colocar um basta na sua vida para isso, meu irmão, minha irmã, comece a escolher as pessoas, comece a escolher as palavras, comece a escolher os lugares, comece a escolher as metas diferentes, comece a selecionar o seu tempo de uma melhor forma. O tempo, ele não é infinito, e de repente você tem perdido os melhores dias da sua vida por ter dado ouvido a pessoas que com palavras estão roubando, estão ofuscando a direção que Deus colocou no seu coração. Enquanto o louvor toca e canta, eu queria que você orasse e meditasse a Deus sobre isso, amém? Fique à vontade. Só quero a ti, envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua
eternidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Vamos ficar de pé, igreja. Fique de pé, por favor. E lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Oh, lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Oh, não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, e mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Oh, Deus, nós queremos orar, Deus, nessa noite pelo nosso coração e pelo nosso entendimento, Pai. Nós oramos baseado na Tua palavra, Senhor, que nos ensina, nos corrige, nos instrui, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que o Teu Espírito, o Espírito de sabedoria e revelação, continuará dando a direção clara aos nossos corações. E nessa noite nós escolhemos não nos envolver com falatórios profanos, Pai, com pessoas, com fofocas, Deus, com instruções mentirosas, Pai, que não estão de acordo com a Tua palavra. Que da nossa boca só saia, Deus, motivos para Te glorificar, Senhor. Que nós possamos usar o filtro do ensino e da clareza do Evangelho, Pai. Que não sejamos mais pedra de tropeço para ninguém, Senhor. Que o nosso conselho, que a nossa fofoca, que as nossas palavras não sejam divisão na vida de ninguém, Pai. Ao contrário, nós queremos ser bênçãos, luz, direção e clareza para as pessoas que andam conosco, Pai. Eu declaro isso sobre a Tua igreja, Deus. Que tenhamos maturidade, igreja, de escolher lugares, pessoas, reuniões, cafezinhos, lugares aonde de alguma forma nós possamos estar sendo edificados, Pai. Em nome de Jesus. E só quero a ti, e nada mais, nada além. Oh, e pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh, e pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, Jesus, Jesus. Te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Aleluia.
Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Você foi edificado por essa palavra, amém? Sabe, enquanto eu orava, eu queria lembrar você que nós adoramos a Deus com tudo aquilo que nós somos, amém? Pense se o lugar que você frequenta, se as palavras que você fala, se o conselho que você dá, se a opinião que você transmite para alguém é uma opinião, uma direção que de repente louva a Deus, mostra quem Deus é. De repente você vai me dizer, mas Kainan, é muito difícil fazer isso, mas eu vou te falar, é uma questão de escolha, amém? De repente a melhor resposta que você pode dar para alguém sempre vai ser o silêncio. Sempre vai ser o silêncio. E são escolhas. Mas Kainan, eu estou envolvido com pessoas que falam demais, pessoas que lá na empresa estão sempre manifestando uma opinião contrária, discordando de tudo, querendo fazer intrigas e confusões. Deixa eu te falar uma coisa, manifeste o silêncio, até que um dia essas pessoas elas vão entender que elas não encontram mais espaço na sua vida, amém? E de repente você fala, mas Kainan, eu estou precisando viver algo novo e diferente com pessoas. Deixa eu te falar de uma estratégia que eu já fiz muitas vezes e ainda continuo fazendo. Quando eu quero andar com uma pessoa e tinha um empresário que eu queria andar com ele, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ir atrás do lugar que ele almoçava. No primeiro dia, coincidência nada, sabia que ele estava lá. No segundo dia, posso sentar aí? Pode, claro. No terceiro dia eu já estava mandando o WhatsApp, e aí, vai lá hoje de novo? Não, vou estar lá de novo. E naturalmente eu fui me estreitando os laços, porque eu entendia que o conselho daquele cara, a sabedoria dele, a amizade dele me trazia bem. Sabe o que é isso? É você procurar a direção, a clareza e a sabedoria de forma intencional. A graça de Deus te alcançou, amém? Mas a ação de Deus, ela depende da sua decisão, meu irmão. Cara, eu quero algo novo, eu quero uma decisão nova, eu quero levar minha empresa no outro patamar, eu quero meu casamento no outro grau, no outro nível. Ei, você jovem, cara, eu quero estar envolvido com empresários, com pessoas que vão me levar para outro nível. Seja intencional. Pergunta pro empresário que você quer seguir, e aí, tu lava o carro aonde? Deixa eu lavar o teu carro. Você, menina que quer crescer com aquela mãe, fala o seguinte: ei, eu quero aprender com você, posso lá te ajudar a limpar a tua casa? Está na hora de nós sermos um pouco mais intencionais para aquilo que nós queremos, amém? Está na hora de a gente entender, Deus, eu quero isso, e eu vou atrás com unhas e dentes. Para toda a sua decisão existe uma ação de Deus correspondente. Qual é a decisão que você está precisando tomar? Só depende de você, amém? Vamos lá. Eu queria convidar você a dizimar e ofertar neste lugar, amém, igreja? Nós somos uma comunidade sem fins lucrativos, e tudo que nós fizemos é com o objetivo de abençoar a nossa própria casa, amém? Para você, pai, que vai lá no Conexão e deixa o seu filho, não é bom, igreja? Não é bom? É benção demais. A minha filha, semana passada, eu acho, retrasada, ela saiu da igreja e falou o seguinte: pai, hoje não é dia de comer x-salada. Eu falei: não, hoje é dia de ir para casa. É porque eu comi pouco lá na Kids. Deu meia hora ali no grupo ali, chegou as fotos. Aí quando eu olho na mesa, tá ela com 2 pratos de bolo, de rosquinha e de banana. Eu falei: ué, tava presa? Eu digo: vou levar pra Kids só pra comer, né? Mas eu fico feliz, sabe por quê? É bem alimentada, fisicamente, espiritualmente, amém, igreja? Nós como pais, não é dízimo nem oferta, é muito mais do que isso, é investimento na vida dos nossos filhos, amém? Então, se você quiser dizimar e ofertar, nós temos o QR Code aqui, temos atrás da cadeira. Faça tal ato com tal liberdade, e aqui temos o gasofilácio, amém, igreja? Fique à vontade. Nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti.
Amém.